edificaria a sua igreja e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Então a nossa expectativa continua sendo Ele. É Ele quem edifica, é Ele quem começa tudo e tudo termina. É Ele que cria, preenche e termina todas as coisas. Então as nossas expectativas estão colocadas nele. Bendito seja o seu nome. Gostaria de convidar os meus irmãos rapidamente para que fôssemos voltar ao texto áureo daquilo que estivemos compartilhando ontem, usando como base Mateus capítulo 16, um texto extremamente conhecido dos meus irmãos. Nós vamos meditar uma vez mais na continuidade daquilo que estivemos vendo ontem. Mateus 16, como epígrafe, vamos utilizar então a leitura dessa noite e depois então seguimos com alguns comentários. A partir do versículo 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: uns João Batista, uns dizem outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 17, a seguimento ao texto, dizendo: respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ainda em forma de epígrafe, nós podíamos mencionar aquelas 3 sentenças que ministramos, que falamos ontem, sobre o coração desse texto, nos demonstrando a vontade perfeita, divina, agradável e eterna do nosso Deus. A primeira coisa é que Cristo, no coração do nosso Deus, ocupa um lugar não só de centralidade, né, mas também de circunferência. Quando você vai, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 9, aí está o mistério da vontade divina. E o mistério da vontade divina é, na plenitude dos tempos, fazer convergir todas as coisas. Então, se o Filho é o lugar central, o convergir todas as coisas é o lugar periférico. Então, no coração de Deus, ocupa o seu Filho no lugar mais central, mais objetivo, não é? Não só nas relações de amor na Trindade, onde o Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo é a ligação desse amor eterno, não é? Mas também, não somente aquilo que a teologia chama de trindade essencial, mas também aquilo que se chama de trindade econômica, porque uma coisa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo coabitando a eternidade, e outra coisa, num segundo momento, é quando de alguma forma aqueles 3 grandes espetáculos acontecem: o primeiro a trindade, o segundo a encarnação do Verbo. Isso faz parte de algo que é chamado de administração da trindade, é um termo um pouco dentro da teologia utilizado assim, não nos importa entrar em tantos detalhes, mas apenas demonstrar que existe no conselho da trindade aquilo que faz parte da própria trindade antes mesmo de haver qualquer tipo de criação. A trindade é satisfeita em si mesmo, nunca precisou de comunhão porque sempre teve. Amém? Deus não criou todas as coisas porque se sentia só. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é família, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, na sua forma mais essencial. Mas, de alguma forma, não é? Quando se utiliza o termo da trindade econômica, diz que essa mesma trindade, um dia, no seu plano eterno, desejou ter muitos filhos semelhante ao seu Filho. Então começa todo esse processo da encarnação do Verbo. Então você tem primeiro o grande espetáculo, a trindade, o segundo grande espetáculo, a encarnação do Verbo para cumprir a vontade trinitária, e depois você tem a edificação da igreja, que é o nosso tema hoje. Ontem nós estávamos falando sobre a necessidade, dentro desse texto, que é demonstrado, de termos os nossos olhos abertos para ver quem é aquele homem, quem é o Filho do Homem, aquele que se demonstra exatamente dessa forma, ele se autodenomina o Filho do Homem.
e que também na revelação de Pedro chega a ser, na revelação de Pedro, o próprio Filho de Deus. E nós falávamos aos irmãos ontem que o propósito divino é trazer, porque como há essa necessidade da edificação da igreja para que o propósito de Deus tenha seguimento, é necessário que o Filho seja, de alguma forma, revelado. Então, vamos entender isso de uma forma muito objetiva e prática. O mistério de Deus é Cristo. Lembra disso? Colossenses capítulo 2, versículo 2. O mistério de Deus. Deus é um mistério impenetrável. Não se pode conhecer a Deus. Por isso que essa pergunta é uma pergunta retórica. Jesus sabia que ninguém poderia falar acerca dele. Ele sabia disso. Porque ninguém absolutamente conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então ele não pode fazer uma pergunta e aguardar uma resposta dessa pergunta. É uma pergunta para reflexão. E logo depois que ele faz a pergunta diretamente depois ele muda o tom da pergunta, ele muda a audiência dos homens, o que diziam acerca dele. E você sabe o que eles diziam, que ele poderia ser Jeremias, que ele poderia ser um dos profetas e até João Batista. Não é? E Jesus agora muda o foco da pergunta, ele muda a audiência, agora ele volta para os discípulos para perguntar o que eles sabem acerca do Filho do Homem. E a expressão Filho do Homem é uma expressão muito importante aqui, porque ele não somente é a segunda pessoa da Trindade, o Verbo eterno de Deus, mas ele é aquela pessoa também que no tempo, não só na eternidade, habitando e coabitando em Deus, nesse mistério da coinerência, né, e da coexistência, no tempo, ele diz que o Verbo, João capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, fez um tabernáculo. A palavra ekenosen que aparece lá é de que ele fez um tabernáculo entre nós. Em outras oportunidades, tivemos mencionando aos irmãos que ele mesmo é a casa de Deus. E mais de uma vez isso pode ser mencionado. Por exemplo, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus está nele. Poderíamos fazer a afirmação aqui com muita segurança de que aquele que recebe a Cristo recebe também ao Pai e recebe também ao Espírito. Por que isso é assim? Porque eles são inseparáveis. Você não pode ter o Filho e ter o Espírito Santo em algum lugar e o Pai lá no céu sentado num trono. Essa não é uma visão bíblica, irmãos. Eles são inseparáveis. Então, onde está o Pai, está o Filho e também está o Espírito. Então, quando você recebe o Filho, não é? Porque o Espírito Santo vem para trazer essa realidade, essa verdade ao coração humano, né? Para que ele chegue ao arrependimento. O Evangelho é anunciado a você, e esse é um pouco do que vamos falar hoje. Toda essa questão do conhecimento, como está ligado ao ouvir, porque o ouvir gera fé, ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo tem esse trabalho de fazer esse trabalho em nós, de nos transmitir essa palavra para nos levar ao arrependimento e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele convence você disso e você recebe a Cristo, você não recebe só a Cristo, porque Cristo tem uma natureza e uma essência, uma subsistência, e uma substância que é identificada com o seu Pai. A mesma substância que tem o Pai é a mesma substância que tem o Filho. A mesma essência na qual o Espírito Santo é a mesma essência na qual o Filho é. Então, por isso que você chama, né? Por isso que nós utilizamos a expressão do monoteísmo judaico, de que Deus é um só. Por que ele é um só? Porque ele pertence a uma única essência. Só tem 3 pessoas em todo esse universo que têm a essência divina. Quem são elas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Óbvio que na manifestação de cada um você vai utilizar outras nomenclaturas para que você possa entender que é esse mesmo Deus que é uno também é trino. Então é uno em essência, em substância, na qual ele mesmo é e subsiste, não é? Mas trino em pessoas. Então o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Não é? E essa é a verdade que se estabeleceu nos primeiros quilômetros da história da igreja. Isso precisava ficar muito claro, porque isso faz parte do fundamento da igreja. E quando nós falávamos ontem acerca do conhecimento do Filho, isso se torna altamente necessário em 2 amplos aspectos. Primeiro, do conhecimento literário. O segundo, baseado nesse, o conhecimento experimental e empírico. Por que é necessário o conhecimento literário?
Porque hoje as pessoas querem ter experiências com Deus, querem ter experiências com o Espírito Santo, mas não amam a palavra de Deus. Elas não podem conhecer a Deus se não conhecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o verbo de Deus. É aquilo que fala acerca dele mesmo e acerca de todas as coisas. É a demanda que a Bíblia contém para todas as perguntas, sejam elas sociais, etc. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, qual vai ser o objeto ou o instrumento que vai dizer que a nossa experiência é uma experiência real? Muitos espíritos têm enganado na história da igreja, muitos servos de Deus foram enganados na história da igreja, porque é um problema aqui. Ou queremos experiência subjetiva ou espiritual ou empírica, como você escolher, ou experimental, ou queremos ler a Bíblia e nos tornar pessoas totalmente ortodoxas. Mas, irmãos, o conhecimento bíblico, ele não está subdividido em extremidades. Ele está num ponto de equilíbrio onde é necessário conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus que por trás delas se manifesta. E era isso que Jesus falou para aqueles homens que achavam que havia casamento no céu. Então ele vai dizer para os saduceus: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você vê que são dois aspectos que, quando você junta os dois aspectos, você forma isso que a Bíblia chama de conhecimento. Então, quando Jesus está perguntando aos discípulos o que dizem os homens acerca dele, isso tem todo sentido. Esse é um divisor de água na vida de qualquer ser humano, irmão. Se alguém vê o Filho de Deus como seu Salvador, acredito que todos que estão sentados aqui, inclusive eu em pé, se vimos o Filho de Deus como Salvador, ele de fato é o nosso Salvador. Nós nascemos de novo pelo Espírito, não é? E nos tornamos uma nova criação e, por consequência, a igreja do Deus vivo. Mas, irmão, será se ele é apenas o nosso Salvador? Quando você adentra as páginas do Novo Testamento, irmão, você vai ver que ele é toda a provisão que Deus deu à igreja para que ela seja aquilo que ele deseja que ela seja. Sabe o que Deus fez, irmão? Ele deu o seu Filho. Sabe por que ele deu o seu Filho de maneira ampla e completa? Porque ele quer o seu Filho. Ele não quer nada absolutamente, ele não vai demandar a minha Bíblia, eu não consigo enxergar ele demandando qualquer coisa. E coloco essas coisas entre aspas, né? Que não seja o seu próprio Filho. Porque ele forma o Filho de Deus em nós. Porque essa é a sua demanda. Então nós vamos entender que o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Se aquela pergunta de quem é o Filho do Homem fica sem resposta, e graças ao Senhor que nós estamos aqui nessa noite, porque nós temos essa resposta, porque o Espírito Santo nos revelou essa resposta, e nós podemos dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, e tu também, semelhantemente ou concomitantemente, também tu és o Filho do Homem. Porque se ele não fosse o Filho do Homem, se ele fosse apenas o Filho de Deus, ele não podia socorrer, ele não poderia socorrer você e a mim. É como Filho do Homem, irmãos, que ele vence o diabo. É como Filho do Homem é que ele vence o pecado. É como Filho do Homem que ele vence o velho homem. É como Filho do Homem que todos os seus atributos daquilo que ele reparte e imparte da sua própria natureza chega até nós, para que possamos ser como ele é. É como Filho do Homem. É impressionante aquele homem como nós estivemos vendo ontem. As características de um menino, não é? Um menino rejeitado, um menino deixado. É um homem, sim, que come, que bebe, é um homem que tem compaixão, é um homem verdadeiro. E como mencionávamos ontem, não é como a heresia do segundo século de Marcião, que acreditava que era apenas uma manifestação fantasmagórica. Não, era um homem perfeito. E esse homem participou, assim como diz Hebreus, da carne e sangue, ali no capítulo 2, né, meus irmãos lembram que ele participou da carne e de sangue, para que pela sua morte pudesse aniquilar aquele que tinha o império da morte. Eu vou fazer uma pergunta muito objetiva nessa noite. Satanás foi aniquilado na cruz de Cristo? Isso é verdade, meus irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, dê um sim com bastante ênfase, porque de fato foi. É isso que a Escritura nos revela. Então, ele não só foi aniquilado na cruz de Cristo, mas na cruz de Cristo, muitas provisões foram dadas para que pudéssemos viver hoje
Sabe aquele homem vitorioso, irmão? Aquela vitória já não é somente dele. Pelo seu Espírito, aquela vitória chegou até nós. A questão é que agora nós precisamos conhecê-lo como ele é. Nós precisamos conhecer tudo aquilo, quem ele é, o que ele fez e o que ele ensinou. Às vezes nós apenas pegamos essa última parte daquilo que nós chamamos do Evangelho, que tem essa tríade. É a pessoa, a obra e a doutrina. E às vezes pegamos os ensinamentos e falamos, bom, então vou fazer essas coisas e vou me colocar como um crente aprovado. Nós não entendemos o que ainda é o Evangelho. O Evangelho é a transmissão pelo Espírito Santo da sua própria natureza. E essa natureza é o comportamento do Filho de Deus. Assim como a essência constitui o ser e faz com que ele seja aquilo que ele é e o torna diferente daquilo que não é. Por exemplo, a essência divina, não é? Deus é Deus e o ser humano nunca vai participar de substância divina. Nunca, jamais. Assim como Deus é Deus, os anjos são os anjos, pedra é pedra, cada um tem sua própria essência e natureza. A essência, filosoficamente, dando essa definição, é tudo aquilo que é, até esse microfone é um ser, não é? Mas que tipo de ser é Deus? Deus é um Deus de essência ou substância divina, na qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três únicas pessoas, são que participam dela. Porém, esse mesmo Deus ele tem um comportamento. Por isso que o hipercalvinismo infralapsário não pode ter lugar na mente de um cristão que conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus sabe que o caráter de Deus não predestina pessoas ao inferno. Predestina pessoas, a partir do momento da eleição em Cristo, a serem como Ele é. Deus nem sequer quis que você parecesse o anjo Gabriel, que já seria uma grande coisa para você e para mim. Deus quer que você e eu levemos a imagem do seu Filho. E quando ele fala de imagem, irmãos, ele está falando da natureza, ele está falando do comportamento. Ele quer que você e eu, que nós sejamos como ele é. E tudo isso é impartido em forma de conhecimento. É na medida que vamos conhecendo a ele, é que vamos sendo formados nele. É à medida que os nossos olhos são abertos, e desculpa a forma filosófica de dizer da beleza de Cristo, porque diz que nele não havia nenhuma beleza nem formosura, mas vocês entendem, é um caráter muito belo, o caráter do nosso Senhor. E na medida que nós olhamos para ele, e na medida que nos relacionamos com ele, nasce naquelas fontes, como nós mencionávamos ontem, nasce naquelas fontes daquele lugar tão alto, daquele monte chamado Hermon, nasce o Rio Jordão. De lá ele vem para as águas claras de Cesareia de Filipe, nos levar todos para essa região, para podermos ver com os olhos dele quem ele é. É isso que constitui o que você vai ser. É isso que estabelece o que você chega a ser. Se Cristo é pequeno para você e para mim, nós nos tornaremos pessoas pequenas. Mas se Cristo é o Cristo de Deus, não é? Com todos os seus atributos comunicáveis, à medida que os nossos olhos são abertos para essa realidade, nós vamos observando quão grande o nosso Deus é, quão grandes são os seus propósitos, e esses propósitos nos incluem. Quando você diz Deus é bom, irmãos, não é somente agora, depois da ressurreição de Cristo e do enviado Espírito. Deus é bom em essência, irmãos, mas você e eu, nós precisamos ser pessoas boas também, porque temos que levar esse encargo que é o seu caráter, que é a sua natureza, que é a sua imagem. Amém? Mas não era possível, de fato, os homens daquela época dizer quem era o Filho do Homem. Por quê, irmãos? Porque a igreja está escondida. Faz uma prova, irmão, chega embaixo, desce aqui essas escadas e vai até a rua ali, espere passar a primeira pessoa e fala para ela assim, onde há uma igreja aqui? Eu gostaria de ir a uma igreja, você tem uma igreja aqui? Você conhece uma igreja aqui? Eles vão te levar, certo? Pegar na sua mão e vai te levar para algum lugar. O primeiro lugar que tiver um prédio, uma cruz lá em cima, esse é o lugar. Sim ou não? Não é assim? Mas por que isso é assim? Porque a igreja está escondida dentro de Cristo, irmão. E Cristo está escondido dentro de Deus. Então é um mistério que ninguém conhece. Somente aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro,
aqueles que entraram pela porta na casa de Deus, a esses, o Senhor falou, a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A gente deveria ser um povo muito alegre, irmão. Irmãos, a nós nos foi dado, pela vontade de Deus, o quê? Conhecer os mistérios do reino dos céus. Ainda que o Senhor fale por parábolas a nós, Ele vai nos revelar pelo Espírito o que aquilo de fato significa. E é necessário, porque é baseado nessa revelação, nesse conhecimento, é que nós nascemos de novo. Você não nasceu de novo a partir de um conhecimento? Isso não é muito místico, irmão? Como você nasceu de novo? Nascer de novo não é místico? Às vezes a gente quer ser tão ortodoxo que a palavra místico nos... É porque hoje nós vemos muitas coisas místicas que os místicos da história estão se mexendo dentro dos caixões. Mas nascer de novo é místico e nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos de fato de novo. Não é? O sangue foi derramado por nós. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, justiça e juízo. Nem nós fomos recebidos, nós somos aceitos pelo Pai, porque a obra do Filho foi completa, foi perfeita. Por isso que quando nós olhamos o Filho do Homem e olhamos todas as obras, ou tudo aquilo que ele fez, ou da forma que ele andou, nós estivemos vendo um texto de Romanos 5 ontem, onde você observa que as provisões não são só pelo sangue, mas também pela vida. Existem muitas provisões que nós estamos sofrendo hoje porque não as conhecemos. Um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje, irmão, é esse esmagamento de mente psicológica que está profetizado em Daniel. É um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje. Mas olha, irmão, você sabia que o Deus que fez o homem o fez em espírito, alma e corpo? E ele tem respostas a todas as demandas que esse homem necessita. Aquele homem, aquele filho do homem que foi à cruz, irmãos, ele não foi por qualquer motivo, ele foi por todos os motivos. Ele não é só alguém que vai pagar pelos nossos pecados, mas ele é alguém, e aqui volto fazendo a mesma ênfase, ele foi alguém que também proveu toda a necessidade humana, por isso ele era o filho do homem. Para te levar à glória, para levar você e a mim a condições que nós nunca tivemos antes. Não é possível, não é inerente ao ser humano. Só Ele pode fazer isso. Então esse trabalho que Deus faz agora na igreja é um trabalho que precisa ser muito bem conhecido. A igreja precisa conhecer o Evangelho, porque o Evangelho fala da pessoa dele, fala da obra dele. Isso é extremamente importante, porque quando fala da pessoa, fala da legalidade da sua salvação. Se foi contra Cristo que você e eu, que nós pecamos, se foi contra Deus, é Deus mesmo que tem que vir aqui para nos perdoar. E o que Deus fez? Exatamente isso. Mas também tem um aspecto orgânico, como nós comentávamos, não é? É que ele morre pelos nossos pecados, né? Para tratar esse aspecto negativo, mas ele também introduz a água, ele introduz o Espírito, porque depois da sua morte, após a sua ressurreição, com seu Pai ele envia o Espírito. Não é? Então, todos esses aspectos estão falando daquilo que também nós somos em Cristo. Ele não só tratou o assunto diante do seu Pai, ele também, irmãos, é toda a provisão de Deus para tudo que nós necessitamos e precisamos. Nós não precisamos, a igreja não precisa absolutamente de nada fora dela mesma, porque tudo ela tem em Cristo. Não existe absolutamente nada, irmão, nenhuma provisão que você não possa achar dentro da casa de Deus, porque é o lugar onde Deus habita. Terrível é esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Então você observa que a dificuldade que nós temos é que muitas vezes não entendemos o que significa igreja. Às vezes pode faltar a você até a capacidade de explicar a alguém o que significa a igreja, a sua natureza, o seu chamamento, né? Você pode ter dificuldade em relação a isso. Por que isso é assim? Muitas vezes nós, né, como se vai fazer pergunta a algum irmão, fala, o que é a igreja? Bom, é porque lá na Assembleia de Deus, não, ninguém falou sobre a Assembleia de Deus. Não é falar mal dos outros, irmão. Visão de igreja não é isso. Visão de igreja é visão de Cristo. Quanto mais Cristo for claro aos seus olhos, mais o mistério que é a igreja que está dentro dele pode chegar diante de você em forma de revelação. Então,
A visão eclesiológica, ela se baseia no fato da visão cristológica. O mistério de Deus, Cristo. Então, se Deus é misterioso, só pode ser conhecido no seu Filho. O mistério de Cristo é a igreja. Então, agora, como o Filho vai ser conhecido? Esse é o propósito de Deus. O Pai coloca o Filho dentro desse organismo, porque uma vez que esse organismo começa a coabitar com o Filho, começa a ser formado nele. E na medida que vai sendo formado dele, vai dando o testemunho dele. De quem? Do Filho. Porque se o Filho aparece na igreja, o Pai que habita em luz inacessível, impenetrável, o Deus que ninguém vê, pode ser conhecido. Então, o primeiro e grande chamamento da igreja é revelar a Trindade. Não tem nada a ver com visão disso ou daquilo, irmão. Tem a ver com cair como morto, sem nenhuma condição, porque isso não é inerente ao ser humano. Isso não nasce no ser humano. Isso é a partir de revelação divina. Porque quando ficamos apenas no campo filosófico, tudo que vemos, irmãos, é o que é aparente. Então, preste atenção nesses dois grandes mistérios. O de Deus que é revelado em Cristo e o de Cristo que é revelado na igreja. Então, se Deus deseja ver um testemunho do seu Filho na igreja, é porque Deus, o Pai, Ele quer ser conhecido. E que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Às vezes nós achamos que boas obras é apenas para a gente ser espiritual, irmão. O propósito eterno de Deus não tem nada a ver com espiritualidade particular. Deus quer um organismo porque Cristo está repartido em todo o corpo e uma pessoa é incapacitada completamente de poder expressar a Deus sozinho. Se nós temos 2 irmãos espirituais entre nós, nós temos apenas 2 irmãos. Se temos 3 irmãos e 2 irmãs, temos 5 pessoas. Mas Deus quer que todos sejam encabeçados nesse mistério da sua vontade, que é ser Ele não somente o centro, mas também a circunferência de todas as coisas. Isso é o mistério da vontade divina. É interessante quando você observa, por exemplo, certos estudos das Escrituras. Alguns de vocês já ouviram falar da chamada teologia sistemática. É o sistema de colocar os dogmas em ordem, o sistema de colocar as grandes verdades em ordem. Nada mais do que isso. Então, a primeira grande verdade, quem é? Deus mesmo. Não é? Então, quando você teologicamente começa a debruçar as Escrituras, a partir de uma forma temática, o primeiro assunto é Deus mesmo. Não é? Algumas teologias sistemáticas colocam o homem primeiro, mas como é que vai falar do homem primeiro? É Deus mesmo, não é? Mas olha que interessante que a teologia sistemática, ela segue também uma sequência dentro da teologia histórica. E como isso acontece? Os primeiros grandes temas na história da igreja dizia a respeito da própria Trindade. Falava do Filho. Quando se começou a buscar entender, né, como você tem os concílios, não quero me deter aqui, mas você tem os concílios, e começa a discussão acerca de Deus, né? Se o Filho é Deus, se ele é homem, se ele é até o antrópico, como isso ficou definido depois, que é Deus e homem ao mesmo tempo, né? Mas foram muitos concílios, muitos servos de Deus, muitos assuntos e até mortes. Pessoas foram queimadas para que você tivesse a Bíblia na sua mão e pudesse ter a revelação, não somente da Bíblia no aspecto escrito, mas a evolução histórica do pensamento bíblico chegar até você no século XXI, com todo esse treveiro que está aí no mundo. Nós deveríamos amar a palavra de Deus profundamente, porque o Espírito Santo guardou esse precioso livro, e não somente o livro, mas a revelação desse livro, abriu esse livro para nós, para a sua igreja. Amém? E começou todo esse assunto na história da igreja em se tratar da questão da Trindade do Filho, da divindade do Filho, da humanidade do Filho, da questão do Espírito, tudo isso foi tratado. E quando você vai seguindo a teologia histórica, você vai vendo que Deus foi tratando todos esses assuntos por ordem. A igreja, o assunto da igreja, vai ser tratado já próximo ao século XX, para você ter uma ideia. Né? Quando Deus levanta certos irmãos, por exemplo, os Bradleys na Inglaterra, né? E quando começa a falar outros irmãos que foram usados, Watchmani, nomes que vocês conhecem, que se começou a falar de igreja. Porque o assunto central não é a igreja. O assunto central é Deus mesmo. Mas à medida que então você tem Deus, aí você tem o propósito de Deus, a chamada teleologia divina,
né, dentro do propósito de Deus, porque Deus tem propósito, Ele cria, então você tem a parte invisível da criação e a parte visível, e aí segue, mas aí há a questão da martiologia, o pecado, porque o pecado atinge a criação cai, e agora precisa de salvação, então agora entra o assunto da soteriologia, que fala da salvação do homem, né? E o homem não pode ser salvo a não ser pela cristologia, que é o verbo encarnado, sendo enviado para fazer esse trabalho maravilhoso por nós, né? E da soteriologia surge então a igreja. E da igreja surge a escatologia, que é a ciência dos tempos finais. Então nós temos problemas hoje, por exemplo, para falarmos das questões finais, porque muitos de nós ainda temos dificuldade com fundamento. E por que essa dificuldade? Pela falta de conhecimento. E aí a gente volta ao primeiro ponto. Não estamos falando apenas de um conhecimento literário, porque esse não é difícil ter. Estamos falando de um conhecimento experimental. Esse que o Senhor nos chama, não é? Como nós mencionávamos ontem, subir ao monte, trazei madeira, né? Edificai a casa, porque o processo de edificação, nós falávamos que de forma em epígrafe, né, ou de forma central, né, a primeira coisa é que Deus busca em todo momento, no processo em que Ele lidar com a criação, a centralidade é o seu coração, o seu filho ocupa o lugar de centralidade e também de circunferência. E agora que nós entendemos Efésios capítulo 1, versículo 9, de convergir todas as coisas sob ou debaixo ou em torno desse encabeçamento, agora nós precisamos entender que a base do nosso crescimento espiritual é o entendimento dessa centralidade. Se nós não conhecemos a Cristo, nós ficamos com a doutrina dele, mas Cristo não é só doutrina. Cristo é pessoa, obra e doutrina. Isso que é chamado do Evangelho. Olha o que a gente entende, irmãos, com muito carinho e respeito. Nós às vezes entendemos que se observamos certas doutrinas bíblicas, falamos, bom, nós somos extremamente bíblicos aqui, temos realmente de fato uma aprovação de Deus, porque procuramos nos mover dentro do pensamento bíblico. Porém, o Evangelho não é só o ensinamento do nosso Senhor. O Evangelho é a transmissão da vida do Rei. O Evangelho, ele fala da vida do Rei que deve ser transmitida à medida que nós comungamos, você e eu, irmão, nós sabemos, nós que caminhamos há algum tempo, no momento em que nós perdemos esse fio, não é tão fino, irmão, tão fino, tão tênue, né? No momento que nós perdemos o fio dessa revelação de que nossa vida depende dele para vivermos, para crescermos, não é? E para sermos edificados até a glória. No momento em que nós perdemos isso, o que é que acontece? Nós nos sentimos fracos, nos sentimos debilitados. Os ensinos que você tem, irmãos, eles não são suficientes. Eles não podem ser dissociados da pessoa. Entende, meus irmãos? Então, se nós temos o ensino, mas estamos dissociados do conhecimento, parece uma controvérsia, né, irmão? Como alguém pode ter um ensino, mas está dissociado de um conhecimento? O ensino e conhecimento não é a mesma coisa? Necessariamente não, irmão. Às vezes nós temos o ensino e é um buraco na nossa alma que ninguém pode alimentar. E aí nós entendemos o quê? Que Deus nos chamou para um conhecimento experimental. É na medida que conhecemos a Ele, é na mesma medida que nascemos de novo, é na mesma medida que somos edificados, é na mesma medida que o reino é estabelecido. Amanhã vamos falar um pouco sobre essa questão do reino e a importância que isso também tem no propósito de Deus, porque o reino é a culminação. No meu entendimento, ele faz exatamente a culminação do propósito divino. Deus quer exibir o seu Filho, lembra? Ele é o centro da sua vontade. E onde você tem o rei, meus irmãos, você tem o reino. O reino é a formação do rei nos seus súditos. Bendito seja o Senhor. E é esse o trabalho que Ele está fazendo conosco. Então eu não sei, irmãos, qual é hoje o nosso nível e o nosso grau de entendimento sobre a urgência que temos de viver uma vida séria com Deus, uma vida voltada para Ele, em devoção, em adoração, em leitura, não é? Eu não sei qual é o nosso nível de entendimento sobre isso. Se nós entendemos que é apenas a parte do ensino, nós estamos pegando o Evangelho, que está num tripé de pessoa, obra e doutrina, estamos pegando apenas a terceira parte e estamos achando que isso vai levar a gente a algum lugar. Irmãos,
As palavras de Deus não podem ser dissociadas do seu espírito. É o espírito que traz a realidade das palavras que você conhece. Se o espírito não tocar essas palavras, você fica com as palavras e não consegue tocar o espírito. Você entende isso, irmão? Entende a função do Espírito Santo nesse tempo? É de nos revelar essa pessoa por dentro, assim como ela é. Não é revelar apenas os ensinamentos dela, mas revelar a pessoa. Vê? O evangelho é o quê? É a própria pessoa. Irmão, como eu vou mexer com os assuntos dos ensinamentos da pessoa que eu não conheço? Nós precisamos ter os olhos abertos para ver que a edificação da igreja passa fundamentalmente por esse princípio. Conhecer a pessoa, assim como dela somos conhecidos. Se nós não conhecemos a Deus, irmãos, e conhecemos apenas os seus ensinamentos, nós ficamos com um peso enorme, com uma demanda enorme e não sabemos o que fazer com aquilo. Você fala, irmãos, já caminha muitos anos, mas parece que algo precisa acontecer. Você já viu a igreja clamando por avivamento? Já viu quantos de nós clama por avivamento? Sabe por que nós estamos clamando por avivamento? Porque estamos sentindo necessidade, mas como, irmãos, podemos sentir necessidade se Deus não está assentado apenas nos céus, mas está dentro da sua própria casa, dentro da sua própria igreja? Ou a gente busca Deus desesperadamente, irmãos, na tentativa, né, de conhecê-lo, de vê-lo, de conhecê-lo como ele é, ou vamos ser sempre as mesmas pessoas? O fato, a base de conhecer a Deus faz o divisor de água na nossa vida. Por isso que você olha para algumas pessoas e fala, esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, essas pessoas andam com Deus. Eles deixaram tudo, irmãos. Os olhos dele e dela estão voltados apenas para o Senhor. Se nós estamos distraídos em algumas coisas, mas estamos cumprindo algumas verdades da palavra, achamos que isso é suficiente. Mas Deus nos deu uma pessoa porque Deus pensa em relacionamento. Conhecimento a partir de relacionamento. Isso é que representa as águas de Cesareia de Filipe. Águas claras, revelação clara, olhos abertos, olhos fitos, que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. Como o Senhor precisa ganhar o nosso coração nesses dias, meus irmãos. Antes da nossa partida aqui, parece que naquele dia, muitos de nós, começando por mim, iremos chorar, irmão. Porque nós talvez lidamos não da forma adequada como deveria. O Senhor não deu apenas mandamentos. O Senhor deu a sua pessoa, o seu próprio filho, para relacionamento. Para que a base desse relacionamento fosse o cumprimento das suas santas palavras. Então, se ele demanda alguma coisa de nós, nós temos que ir desesperadamente ao encontro dele. Não é possível, irmão e irmã, não é possível a nenhum de nós, não nasce conosco, não está conosco isso. Por isso que nós dependemos, não é? E por isso que nós precisamos do Senhor. Então, esse conhecimento, nós temos referido, é esse conhecimento tão necessário. O que dizem os homens? Ser o filho do homem. Bom, a pergunta agora vai ser redirecionada a uma nova audiência. E agora o Senhor vai fazer a pergunta aos próprios discípulos. Nós vamos ver a partir daí. Acompanhem comigo, por favor. Versículo 15. A vós, versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta adequada a esta pergunta constitui a base do conhecimento de Deus e dos propósitos divinos. O assunto de Deus é que não somente o conheçamos, mas à medida que você conhece a Ele, Ele começa a revelar a você os seus propósitos. Lembra de que um está escondido dentro do outro? Vocês conseguem captar essa analogia que fiz? Porque se Deus é um mistério, só pode ser conhecido em Cristo. Diz que ninguém conhece a Deus senão o seu Filho. Isso está registrado em Mateus capítulo 11. Bom, se ninguém o conhece, ele é um mistério. Não se pode conhecer, não se pode prescrutar. Mas aí agora, o Filho é como se saísse de dentro do Pai para nós, no sentido da revelação, para nos mostrar quem é o seu Pai. E foi isso que ele fez na cruz.
Ele não só demonstrou todo o seu amor durante os dias da sua peregrinação aqui, mas quando ele sobe naquela cruz como um homem aprovado por Deus, o Filho do homem aprovado, para que pudesse nos socorrer, porque agora ele está aprovado, né? No momento da sua cruz, vocês sabem que ele tem uma perfuração do seu lado que sai sangue e água. E o sangue e a água, então, começam a nos mostrar o que é a igreja. Porque do sangue ele vai perdoar todos os pecados e apagar todas as questões negativas do universo. Está sendo tratado não só o próprio Satanás, mas todas as coisas negativas estão sendo tratadas pelo sangue, que também saiu do seu lado e também verteu pelas suas feridas nas mãos e nos pés. Mas não foi só sangue, também teve água. Alguém já disse, lendo um médico, um irmão, especialista cardiologista, ele afirma que no coração, em volta do músculo, do pericárdio, existe exatamente uma quantidade de água, né, que faz proteção ao músculo cardíaco. Não havia nenhum outro lugar para sair aquela água do lado que foi perfurado, senão do líquido pericárdio que foi furado por aquela lança. A água que nos deu vida, não só o sangue que tratou os nossos pecados, e apagou as nossas dívidas, e rasgou as dívidas que estavam descritas contra nós. Mas a água que nos deu vida, porque uma coisa é ele perdoar os pecados, outra coisa é a gente continuar pecando e viver como sempre vivemos. Mas a sua cruz não tem apenas um aspecto para ser tratado, senão muito mais de um, aqui pelo menos dois. Quais são os aspectos? Ele trata o que é negativo e introduz você e a mim no novo. Então, a água que nos introduz no novo sai do seu coração. A água que nos introduz no novo sai do amor de Deus expressado no seu Filho. Será mesmo que ele predestinou você ao céu e predestinou outro ao inferno? Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? De quem ele é, porque uma coisa é ser salvo e isso está relacionado a fundamento. Salvo no sentido de vida eterna, porque salvação ainda é maior do que vida eterna, porque salvação nos tira da questão da condenação eterna. Mas também preciso ser salvo de mim mesmo, preciso ser salvo dos meus pensamentos, dos meus entendimentos e muitas outras coisas. Então ele não salva apenas do diabo, né, do lago de fogo, onde vai o diabo e seus anjos, mas ele está nos salvando de nós mesmos. Quantos níveis de salvação existem na obra do Filho de Deus em relação a nós? Se nós não entendermos isso, o diabo ainda tem muito para nos acusar. Não vou tocar que seja em relação à sua vida eterna, à sua salvação eterna. Mas olha, irmão, muitas vezes pensamentos que passam pela sua cabeça, que você pode repreender, né? Muitas vezes certos argumentos que vêm e nascem como se fosse, né, de alguma forma misteriosa. O diabo quer que você utilize esse pensamento, jogue um pouco de água nessa semente para que ela cresça e vire uma árvore e dê bastante fruto. Quando nós entendemos a obra da cruz, nós sabemos que nós podemos repreender o diabo. Por quê? Porque a sua obra já foi aniquilada. Na sua obra, ele aniquilou a obra de Cristo, aniquila a obra de Satanás. Então, quando eu tenho conhecimento daquilo que Cristo é, como Filho de Deus, mas não somente como Filho de Deus, mas também como provisão de Deus para mim, eu posso tomar posse disso pela fé. E quando eu tomo posse pela fé, a salvação ocorre. Olha como é que aconteceu na salvação da sua vida e na minha. O Espírito Santo, de alguma forma, falou para você, nos seus ouvidos, que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Não é? E naquele dia, penso que todos nós temos uma história para contar do tamanho da alegria que foi esse primeiro momento. Não foi assim, irmãos? Mas olha isso. No momento em que ele te dá a salvação, a partir do momento que você confessa o seu nome, algo acontece, e eu acho que qualquer um de vocês poderiam testemunhar nesse microfone. Ficaríamos aqui até amanhã. Porque algo acontece misterioso, mas não somente misterioso, é real, porque a salvação é real. Deus habita em você, o Espírito habita você e você consegue perceber isso. Mas nós ficamos apenas com a fé salvífica. Nós muitas vezes não entendemos
que a fé salvífica é apenas o fundamento de um grande prédio que Deus quer edificar na sua e na minha vida. E tem a base do mesmo entendimento. Você viu o Filho de Deus como seu Salvador e você foi salvo. Mas olha, Ele quer te salvar muito mais, você e a mim, do que aquilo que nós já recebemos como salvação. Sabe as dificuldades que você tem na vida? Ele é a salvação dessas questões todas. Sabe se você sofre de alguma questão a nível psicológico? Ele foi quem criou a alma humana. Foram para a faculdade, né? Muitas vezes atrás da ideia freudiana ou de Carl Jung e etc. E existem muitas coisas nocivas aí. Mas, irmãos, o verdadeiro comportamento psicológico não tem nenhum outro livro, nenhum outro escritor que possa falar tanto da alma humana como a Bíblia Sagrada. Você acha mesmo que se Deus criou você em espírito, alma e corpo, Ele deu o encargo para fazer as definições da sua vida em relação à sua questão da sua psique humana? Você acha que esse encargo está na mão desse ou daquele escritor? Ou dessa ou daquela literatura? Não, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. E Cristo, não somente na sua vida, mas na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no enviado Espírito, no assentar-se à destra da majestade, Ele proveu todas as coisas para que você não apenas vivesse uma vida como aquele que foi coberto pelo sangue e está livre da condenação eterna, mas para que você tivesse vitória aqui. Vitória não é uma questão futura, irmãos. Você não pode apoiar no avivamento uma questão de vitória. Vitória é uma questão presente. Se os nossos olhos são abertos para ver o que Ele nos dá, para ver o tamanho da sua mesa e todos os elementos de nutrição que estão sobre essa mesa, e se o crente sabe tomar posse de todas essas verdades que foram dadas a ele, ele vive em vitória. Viver em vitória e em derrota, irmãos, existe um ponto fixo, uma linha tênue entre uma coisa e outra. Está no conhecimento de Deus. Quanto mais você o conhece, sabe, Felipe, quanto mais o conhecemos, irmãos, mais somos salvos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não está falando apenas do inferno, irmão, do lago de fogo. Está falando de tudo aquilo que nós precisamos como libertação. Você tem alguma deficiência? Acredito que tem. Nós estamos num processo de edificação. Quem pode nos salvar? Quem pode acrescentar algo mais dele mesmo à nossa existência? Ele mesmo. Ele tem esse desejo? Sim, esse é o seu plano. Será se nós temos também? Será se nós temos apenas cumprido uma verdade bíblica de nos reunir nos dias tais, e fazer isso, e fazer assim, e de alguma forma sentimos um buraco na alma? Será se essa é a nossa realidade? Se for, é porque está faltando esse nível, está faltando esse óleo, está faltando essa graça que vem pela consagração. A consagração dos nossos olhos, a consagração dos nossos ouvidos, vê-lo como Ele é. E aí vamos entendendo por que Ele levou seus discípulos antes de ir para Jerusalém, que era um lugar terrível. Assim somos nós, irmãos. Um irmão, esses dias, falou que Deus está preparando uma noiva de coturno. Você sabe o que é um coturno? Quem é militar aqui ou já serviu sabe o que é. Aquela bota preta que o exército usa. É isso que Ele está fazendo. É uma noiva adornada, não é? Com a beleza de Cristo, com o testemunho de Cristo, né? Com a forma de Cristo, com a imagem de Cristo, mas está de coturno. Por quê? Porque Ele também percorria, a partir dessa revelação, Ele foi percorrendo, né, na lateral daquele rio que tem extensão de cerca de 200 quilômetros, Ele foi para Jerusalém. Diz que no seu rosto estava a intrépida resolução de quem ia para Jerusalém. Por isso que não aceitaram em Samaria. O seu ministério estava fluindo, irmão. Porém, o seu rosto estava identificado com a cruz. Olha, irmãos, olha, minha irmã. Deus tem escolhido um exército para viver nessa terra, para testemunhar de Deus. É uma guerra, irmão. É uma guerra que não acaba, simplesmente não termina. Se estamos com uma bela visão, assim como o nosso Senhor caminhou para Jerusalém, não é? Que tem aí o seu direcionamento próximo ao Mar Morto, assim também nós,
mesmo que Deus esteja nos usando agora, cada um nos seus respectivos dons e serviços. Se Deus está nos usando agora, Ele está nos fazendo caminhar cada vez mais para realidades mais profundas, para a vida de ressurreição. E essa vida de ressurreição é a vida que passa pelo Mar Morto. É a vida que passa pela cruz. Não há ressurreição, não há vida de vitória, irmão, se não passarmos pela cruz. Mas passamos com Ele. A cruz não tem um fim em si mesmo. O fim é a ressurreição e a glória. Mas esse é o nosso caminho. Então você tem que ficar firme. Fala para o seu irmão do seu lado, fica firme. Fica firme, porque nós estamos caminhando em direção à glória, ainda que temos que passar por Jerusalém, assim como ele passou. Mas no nosso rosto, nós precisamos hoje, irmãos, ainda, de um povo que tenha em seu rosto a intrépida resolução de quem vai para Jerusalém, de quem está decidido, de quem tem um coração definido pelo Senhor. E não apenas pelas coisas que Ele te entrega, senão pela pessoa que Ele é para você. Quem é Cristo para você, irmão? Quem é o Filho do Homem para nós? É alguém que enche as nossas despensas? É alguém que nos dá trabalho? Alguém que nos dá condição de nos manter num mundo tão difícil? Quem é esse homem, irmão? Esse homem, aquele menino que ao mesmo tempo é frágil e ao mesmo tempo é o Deus de toda a glória, é o homem que escolheu você e a mim, que nos escolheu para representá-lo nessa terra. Então temos que seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E Paulo fala que resta que se cumprisse no corpo dele as aflições de Cristo. Não que Cristo não tenha sofrido o suficiente, mas todo aquele que quiser viver justa e piedosamente em Cristo, o que vai acontecer? Padecerá perseguição. Irmão, quando vamos ter uma igreja que tenha o coração e que tenha o rosto de uma forma intrépida, pela vontade de Deus? Quando vamos sair da teologia da prosperidade? Porque às vezes não estamos falando em dinheiro, mas o nosso coração sempre está ligado às coisas boas. Irmãos, coisas boas normalmente não estão ligadas dentro do preparo. Quando uma mulher está fazendo uma boa comida, não é? Até alguém diz, nossa, a gente precisa de 3 horas para fazer uma coisa que a gente vai comer em 15 minutos. Não é? Difícil a tarefa. Mas você vê que o processo é difícil. Depois que se põe à mesa, é maravilhoso. Irmãos, a cruz não tem um fim. As coisas não acabam aí. Acabam para Adão, para seguir na ressurreição do Filho do Homem. E isso é maravilhoso para nós. Bendito seja o seu nome, pelas intenções do seu coração. Então, quando vamos para conhecer a Deus, começamos então a entender. Antes não sabíamos, irmão, que tínhamos a Deus. Nós nem sequer sabíamos que havia Deus. Mas na sua grande bondade e misericórdia, Ele nos revelou o seu Filho. E por que você está triste, irmão? Ele te revelou o Filho. Triste ficou ele, irmão, com uma cicatriz no coração, quando seu filho foi entregue. Triste ficou ele. Recentemente fui fazer uma visita a uma pessoa que tem esclerose lateral amiotrófica. E fui com um irmão que perdeu, lá da nossa localidade, São Pedro da Aldeia, nossos irmãos queridos que perderam recentemente o seu filho, com 18 anos. Uma morte súbita. E estávamos visitando aquele irmão. Aquele irmão diz que a mente dele funciona tudo, porém o corpo não. Ele diz que é como se ele estivesse preso dentro da sua mente. Imagina isso. E ele contando para nós a sua experiência, ele disse que o coração dele, né, o coração dele estava dilacerado por conta dessa condição que ele vivia. E o irmão que estava comigo, que havia sofrido a experiência do filho, já vão fazer 2 anos, ele falou para ele, irmão, quando eu perdi o meu filho, foi muito duro, foi muito difícil. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu tenho uma cicatriz no meu coração. Eu perdi o meu filho, Senhor, eu tenho uma cicatriz no meu coração. E o Senhor imediatamente falou para ele, eu também tenho uma dessas. Eu também tenho uma dessas. Isso confortou o coração dele. Porque assim como ele sofreu terrivelmente e ainda sofre junto com a sua esposa, o Senhor pôde consolá-lo, né, em dizer que ele também tem uma cicatriz quando entregou seu filho.
Irmãos, que bênção é participar da igreja. Que bênção é termos a oportunidade de conhecermos o Filho de Deus como ele nos é oferecido. Irmãos, que bênção, que bênção, que bênção. Não tem nada, irmãos. Eu sei que muitos de nós passamos por provas, por lutas, cada um na sua instância, no seu tamanho, na sua ordem. Mas, irmãos, o Senhor continua conosco. Ele é conosco, Ele está conosco, os seus propósitos do coração estão conosco, Ele está nos guiando nessa jornada. Costumo dizer que Ele é o general de guerra que vai à frente de toda a jornada, porque Ele é o Javete Sabaote, não é? E esse general, nesse processo de edificação no qual nós estamos, ele não vai entrincheirado como os demais homens de alta patente. Ele é um homem de alta patente que vai à frente da batalha. Ele é conosco, Javé de Sabaote. Ele está à frente de todo esse processo. É um processo difícil porque envolve uma obra de edificação e essa obra de edificação envolve guerra. Toda vez que você se envolve em edificação, você se envolve em guerra. Mas bendito seja o Senhor, que se estamos em guerra, precisamos de um general de guerra. E esse general de guerra não está entrincheirado. Ele está à frente da batalha. A guerra é dele, mas ele fala que quer que a gente guerreie a sua batalha. E nós estamos aqui como homens e mulheres valentes, debaixo da sua graça, irmãos, para prosseguir nesse caminho, até que ele venha. Amém? Guardar com fidelidade o que ele tem nos confiado. Continuar seguindo nessa jornada de conhecê-lo cada vez mais e melhor, a fim de que possamos ser transformados dia a dia na sua própria beleza e que ele seja para nós tudo aquilo que Deus nos deu na pessoa do seu Filho. Ontem nós comentávamos que Paulo fala no capítulo 1 de Coríntios que ele foi feito por Deus para nós. Pensa nisso, irmão. Ele quem? Cristo. Foi feito por Deus para nós, sabedoria. O que mais? Justiça. O que mais? Alguém faz uma injustiça contra você, irmão? Quem é a sua justiça? Se você não souber quem é a sua justiça, você vai querer estabelecer a sua própria, assim como fizeram os judeus. Paulo fala isso em Romanos. Por que eles quiseram estabelecer a sua própria justiça? Porque eles não viram aquele homem como justiça de Deus para todo aquele que nele crê. E esse é o evangelho maravilhoso do nosso Senhor. E ele é justiça, ele também é santificação. Irmão, quantos irmãos brigando para serem santos? Irmão, quando você briga para ser santo, sabe o que você está fazendo? Sabe aquele boneco que tem inflável, que tem nos postos de gasolina? É mais ou menos isso. Você chuta ele, ele volta. Você empurra para lá, ele volta para você. Você não tem como se livrar dele. Deus te colocou numa pessoa, irmão. Numa pessoa santa, para que você pudesse, no Espírito, desfrutar dessa santidade. Quando nós entendemos que santidade é uma pessoa, irmãos, a nossa vida vai mudar drasticamente. Sabe aquelas lutas que nós temos? Sabe aquelas grandes dificuldades que se apresentam na nossa vida? Elas estão relacionadas a quê? A nossa falta de visão de quem é aquele homem. Você acha que falta alguma coisa naquele homem para completar você e a mim? Não, irmão, não falta absolutamente nada. Tudo aquele homem venceu. Quando ele disse, está consumado, tudo, irmãos, absolutamente tudo foi vencido na cruz de Cristo. E agora, irmãos, o Espírito Santo pode pegar as verdades relacionadas a essa bendita pessoa do nosso Senhor e aplicá-las. Agora você entende, ou você está entendendo o porquê a necessidade da vinda do Espírito. Às vezes as pessoas querem o Espírito porque elas querem como que soltar fogo pela boca ou andar voando por aí. Não, irmão, o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo é para nos colocar na vitória do Cordeiro. E é esse o trabalho que ele faz continuamente. Sim, também tem os dons, tem os ministérios, tem. Mas tudo isso são instrumentos para uma centralidade maior, que é nos identificar com o Cordeiro. Bendito seja o seu nome. Bendito seja essa maravilhosa pessoa que nos foi dada, irmão, que pagou um preço alto para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Bendito seja o Senhor, que Ele abra os nossos olhos. Ainda esses dias, antes de fecharmos os olhos aqui, alguns de nós temos uns jovens, temos alguns já com cabeça branca, não é? Parece que os dias estão avançados, mas ao mesmo tempo temos uma sensação que não vai demorar muito ainda.
O diabo está sempre querendo nos distrair com alguma coisa e tirar os nossos olhos daquilo que é central. E se perdermos aquilo que é central, ficamos com o que é periférico. E não entendemos porque o Espírito Santo habita em nós e parece que de alguma maneira as coisas não vão. Termino aqui. Sabe o óleo da Santa Unção que é apresentado no capítulo 30 de Êxodo? Vou só mencionar para os meus irmãos. Esse óleo, na tipologia, você sabe que o tabernáculo ele vai do capítulo 25 e é erigido ou erguido no capítulo 40 de Êxodo. E isso fala também da obra completa de Deus, porque eles estão numa obra de edificação que vai do capítulo 25, vai andando, e somente no capítulo 40 esse tabernáculo é erigido, e quando ele é erigido, a glória, a Shequina, desce no Santíssimo e abre um brilho. Depois você lê o capítulo 40, ela abre um brilho no santo lugar e é vista até o lado de fora. Porque é exatamente essa a ideia. Na medida que somos edificados, o que está acontecendo? Cristo está sendo formado em nós. A glória, sabe esses cânticos que nós cantamos? Senhor, desce a sua glória, desce. Sabe onde Deus desce a glória? Onde a casa está edificada. Glória e edificação de casa andam juntas. Ó, Cristo em vós, esperança. O que é esperança de glória? O que é glória? É a formação de Cristo em nós. Então, Cristo e tudo que tem do conhecimento dessa pessoa, do conhecimento experimental dessa pessoa, pelo Espírito Santo em a transmissão. Então, Cristo está aqui e aqui é a transmissão. É o Espírito que está transmitindo em vós. Quem é vós? Somos nós. Então, Cristo transmitido a nós é o quê? Esperança da glória. Então, à medida que somos edificados da maneira adequada e correta, num viver relacional diante dele, não vamos falar ainda da cruz, isso é amanhã, não vamos falar ainda da questão da palavra e dos outros elementos como ferramenta que ele utiliza, mas agora estamos falando só dessa aproximação, porque é uma necessidade extrema, irmãos. Se não nos aproximarmos dele, não há obra de edificação. A nossa vida ainda continua pendente. A visão é maravilhosa, mas o coração não consegue se entregar por aquilo. E isso é exatamente o que acontece com Paulo também em Efésios. Paulo está de joelho, no capítulo 3 de Efésios, no versículo 1, ele diz que ele é prisioneiro. Depois, no versículo 14, do mesmo capítulo, ele diz que está de joelho e ele tem uma causa. Sabe por que ele tem uma causa? Porque ele tem uma visão. Os olhos dele foram abertos para ver aquela maravilhosa pessoa. E quando ele viu aquela pessoa, o seu coração foi ganho por uma causa. E agora ele dobra o seu joelho. Agora você tem um homem prisioneiro, mas de joelho. É uma santa prisão, sabe, irmãos? É algo que se faz com grande prazer e louvor. Reverenciar o Deus de toda a glória, mesmo estando preso, não podendo ter liberdade para nenhuma outra coisa. A única liberdade de Paulo era seguir o Cordeiro por onde quer que ele fosse. E ele fez isso. Até que o seu pescoço fosse tirado do lugar. E foi tirado no lugar, e eu acho que em milésimo de segundo já estava de volta o pescoço. Porque assim é o nosso Deus. Bendito seja o seu nome, a nossa vida está nas mãos dele. Então, no capítulo 40 de Êxodo, o que você encontra é exatamente isso. É uma edificação que vem desde o capítulo 25. E quando você chega lá no final, no capítulo 40, a glória desce. Quando a glória desce, irmãos? Quando a casa está edificada. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Deus quer ser glorificado nos filhos. Sim ou não? Esse é um grande mistério, irmão. Deus quer ser glorificado, Deus quer ser conhecido. Pensa nisso, irmão, por favor. Deus quer ser conhecido através da sua vida, através da nossa vida coletiva. Deus quer ser conhecido. Por isso que ele quer não somente que o homem seja salvo, mas chegue ao pleno, o quê? Conhecimento da verdade. Então, salvação segue o conhecimento. Salvo porque conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Sabe quando termina isso? Quem sabe? Levanta a mão. Não termina, irmão. Nós vamos para a eternidade, vamos continuar conhecendo o nosso Deus. É algo que continua para sempre.
sejamos treinados, o nosso coração, de conhecer o nosso Senhor. Que o nosso coração possa arder por conhecê-lo como Ele é. E tudo o que Ele tem disposto a nós. Ele tem muita coisa para falar para você, irmão. Eu não posso falar porque eu não te conheço. Mas Ele tem muita coisa para falar para você e para mim. É nesse nível de comunhão onde nasce o conhecimento não somente de Deus, mas também dos seus propósitos. É aqui quando conhecemos a Deus, irmãos, é quando saímos dessa loucura do cristianismo pós-moderno. É uma loucura em muitos aspectos, infelizmente, porque não conhecemos a Deus. À medida que conhecemos a Deus, nos tornamos amigos dele, ele vai dizer para nós: não chamo você mais de servo, eu chamo você de amigo, porque os servos não conhecem as coisas do seu Senhor, e vocês conhecem. Quando que nós vamos conhecer as coisas do nosso Deus? Não somente as coisas relacionadas a Ele, mas relacionadas aos seus propósitos em relação a tudo. A igreja tem uma missão. Qual é a missão? A igreja precisa ouvir o que ele precisa dizer. Todo esse conhecimento. É necessário que ouvidos sejam tocados, lóbulos da orelha sejam tocados com sangue, porque esse conhecimento vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o seu nome. Seguimos amanhã permitindo o Senhor. Gostaria que você ficasse de pé para aliviar a circulação do sangue nas suas pernas. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela bondade do Senhor de nos reunir aqui, para de alguma forma nos abrir um pouco mais do seu coração em relação aos seus propósitos. Senhor, nós somos tão inadequados que a nossa oração nessa noite é para que o Senhor abra os nossos olhos. Ainda falando, Senhor, nós nos sentimos inadequados. Só o seu Espírito pode revelar a nossa real condição. E bendito seja o seu nome, Senhor, porque o Senhor não nos faz olhar para nós mesmos. O Senhor nos faz olhar para a sua pessoa. E quando nós olhamos, Senhor, aí há transformação. Bendito seja o teu nome pela obra que tu estás fazendo. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa distância de ti. Perdoa-nos profundamente. E toca-nos, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Estabeleça sobre nós a nossa vontade, a tua vontade. Passa de nós e faça conforme a tua vontade. Nos ajude, por favor, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Nos dá um olhar diferente essa noite. Nos faz compreender, Senhor, não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos do coração. Faça aquela obra, Senhor, em nós que somente o Senhor pode fazer. Abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver o Senhor cada vez mais e melhor. Edifica a tua casa, Senhor, para a glória do teu nome. Segue o seu trabalho em nós, na vida dos teus filhos. Ajuda-nos, te pedimos, com desespero, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Socorre o seu povo, Senhor. Socorre o seu povo nesse tempo, socorre o seu povo nessa cidade, Joinville. Não somente esse pequeno grupo aqui, mas os teus filhos, aqueles que são chamados por teu nome, aqueles que receberam o teu sangue. Que haja o testemunho do Senhor glorioso nessa cidade. Ah, Senhor, que os olhos sejam abertos, que os ouvidos sejam abertos, para ouvir aquilo que o Senhor precisa dizer. Fala, Senhor, fala por seu Espírito. Fala que o teu servo ouve. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Proclamar